Obrigada pelas palavras de estímulo. E como hoje vamos falar sobre Maria de Nazaré, vamos então rogar a ela que nos abrace, que nos ampare em seu carinho, em sua ternura e em seu amor maternal. O Espírito iluminado pelo saber e pelo sentimento, Maria de Nazaré, quando esteve na terra, mereceu a missão honrosa de ser mãe de Jesus, o ser mais perfeito que desceu ao nosso planeta, para espalhar a claridade da Boa Nova entre os homens. Foram os desvelos, cuidados, devotamento de Maria, que trabalharam a infância feliz de Jesus, para que ele se preparasse para a sua gloriosa missão no mundo. Mãe amorosa, ela gerou o corpo mais perfeito que a terra recebeu. Seus seios o alimentaram, banhou, vestiu, segurou contra o peito, envolvendo com sua ternura e com seu amor. Em sua homenagem, o desvelo maternal se transformou em amor santificado. Grande parte da humanidade cristã vem erguendo culto a esse espírito de alta envergadura, de pureza lirial, que desceu de planos altamente iluminados para receber e ter em sua companhia Jesus, o Mestre incomparável. Nós vamos trazer um pouco da vida de Maria de Nazaré e achamos importante destacar que o nosso estudo está baseado no livro Maria de Nazaré, ditado pelo espírito miramês ao médium João Nunes Maia. Maria foi o anjo que se revestiu de carne no planeta Terra. A grandeza desse espírito ainda permanece escondida por nossa ignorância, por não querer saber das verdades, quando estas exigem modificações no nosso modo de ser. Como ave de luz, Maria renunciou ao seu ninho de bem-estar angelical para ajudar a humanidade, apagando a sua própria luz para que se acendesse a luz maior. Viveu ela em contato com as impurezas do mundo, no meio político, no meio religioso, sem se contaminar com as inferioridades humanas. Ela é o símbolo mais puro da mulher do futuro, da mãe que já saiu da sensibilidade instintiva para alcançar e respirar a atmosfera espiritual. Existe ainda no mundo movimentos sobre a libertação da mulher. E, em certos aspectos, eles são necessários. Mas é preciso que a própria mulher
Reconheça que a sua libertação nasce internamente, mostrando externamente suas consequências. É necessário que o ser feminino desenvolva em seu coração mais resguardo sobre sua própria conduta, diante das investidas das trevas que ainda perturbam a consciência. Desceu Maria aos fluidos da carne, cândida entre todas as mulheres. Flor de luz que perfumou a terra. Escondeu ela a própria sabedoria, sabedoria que já detinha de outras épocas, para conviver com pessoas limitadas. Ela veio das paragens celestes, por misericórdia divina, para servir e ajudar na fraternidade pura. Junto com ela, outros companheiros do plano onde ela vivia vieram organizar o ambiente da atmosfera da Terra para que o Rei de todos nós, o pastor da humanidade, pudesse descer. Assim, antes mesmo de tomar o corpo físico, ela já trabalhava com espíritos adiantados, saneando a terra para a vinda do Cristo cósmico. Houve toda uma preparação no mundo espiritual para a região da Galileia. Isso para a chegada do Messias. A ordem era convergir todas as forças do bem para Nazaré, já que o povo dessa região era místico e feliz. O ambiente era mais espiritualizado, os templos mais cheios e os sacerdotes também mais inspirados. E foi nesse ambiente que Maria, antes de reencarnar, se preparou para receber Jesus. A cidade que serviu de berço a Maria ficava ao lado do Monte Tabor, símbolo da força mediúnica fornecida pelo Mestre Divino. Nazaré estava situada no lindo vale, onde se cultivava oliveiras e figueiras. Ali existia uma fonte, onde todos buscavam água. Mais tarde, essa fonte recebeu o nome de Fonte da Virgem de Nazaré e atraiu muitos turistas, sendo alguns deles curados ao beber a água ou a banhar-se nela. Era o que se comentava. Durante o sono, os futuros pais de Maria, Eli e Ana, foram preparados para recebê-la. Um espírito iluminado, de nome Gabriel, nos braços deles a filha, ou o espírito, que seria a filha do coração. Explicou Gabriel que aquele espírito era uma alma lapidada pela força do amor, que já havia percorrido muitas pátrias e que conhecia muitas estrelas. Pediu a eles que lhes desse boa formação e que, mesmo antes dela nascer, fizessem do lar uma igreja de Deus, onde a oração fosse o primeiro alimento. Concluiu Gabriel que a menina que estava por nascer seria a mãe do Messias prometido, que ela seria o símbolo de todas as mães. Os pais de Maria, desdobrados em espírito, de joelhos, comovidos às lágrimas,
se submeteram à vontade de Deus, pedindo ajuda aos céus para cumprirem sua missão. Um rabino de Jerusalém, um sacerdote convicto de seus deveres, médium também, na mesma época, sonhou que a mãe do Salvador estaria por nascer. E, nesse sonho, ele viu o lugar onde ela nasceria e achou, assim, muito parecido com Nazaré. Resolveu ir até lá. Chegando lá, encontrou os pais de Maria na fonte de Nazaré. E ele viu que Ana, no ventre de Ana, podia-se ver ao redor do ventre de Ana uma luz assim fascinante. Ele resolveu então aproximar-se dele. E começaram a conversar. Desde o princípio que ele sentiu-se atraído por aquele casal. Trocaram então opinião sobre os sonhos, quer dizer, os pais de Ana e ele haviam tido, sobre a criança que estava por nascer. E ficou acertado que o rabino voltaria a Nazaré assim que a criança nascesse. Nasce Maria no mundo. Uma falange de espíritos iluminados estava presente. Entre eles, Gabriel, que no momento afirmou que o nascimento de Maria seria um preâmbulo para a vinda do Cristo. O ambiente da casa recendia um perfume suave, que embriagava até os espíritos superiores. Hinos ao Senhor do mundo foram entoados. Quando, de repente, uma luz diferente apareceu. Luz essa que tinha um brilho sem par. A luz deslizava sobre todas as paredes do quarto e depois pairou sobre a criança recém-nascida, tocou a sua fonte com maior ternura. E, nesse momento, Maria sorriu demoradamente. Os espíritos ali presentes ajoelharam-se humildemente, pois não esperavam aquela visita ilustre junto àquela cuja missão seria abrir caminho para todas as mulheres do mundo. Como havia prometido, o rabino de Jerusalém foi visitar a criança e logo anunciou a todos que a Virgem que iria dar a luz ao Filho de Deus havia nascido. A casa de Eli e Ana estava sempre cheia. Todos queriam conhecer a menina que abrigaria em seus braços o Senhor do mundo. E numa noite, com a casa cheia de amigos, o pai de Maria, Eli, convocou a todos a ajudar os sofredores, os necessitados da aldeia, levando até eles a esperança, o conforto espiritual. Ele falou que vinha pedindo a Deus que lhe desse inspiração para realizar esse trabalho. E, a partir daí, a pequena Nazaré se uniu no trabalho fraternal. Maria crescia em tamanho e se desabrochava em virtudes. Parecia uma flor, exalando o perfume de sua personalidade distinta. Completara 7 anos e já era famosa pelas notícias. Sua casa continuava cheia. As pessoas queriam conhecer a futura mãe do Salvador. E mesmo aqueles que duvidavam disso, a admiravam pela sua candura, a marca do amor que fluía
em seu coração. Mas, em Jerusalém, os doutores da lei se dividiam na crença. Por que a mãe de Jesus, eles pensavam assim, iria nascer justo em Nazaré, e não em Jerusalém, onde, segundo eles, estava a força espiritual determinada por Deus? E por que ela havia de nascer na casa de Eli e Ana, gente do povo, simples? Ali poderia estar a esperança de Israel? Era o que eles questionavam. E a discussão em torno da menina se desdobrava por todo o povo da Palestina. 3 rabinos, entre eles aquele que já conhecia Maria, autorizados pelo Conselho dos Sacerdotes em Jerusalém, resolveram, então, fazer uma visita a Maria, para descobrir se ela realmente poderia ser a futura mãe do Messias. Eles duvidavam que a predestinada pudesse vir em condições tão humildes. Eles vieram, sabatinaram a menina de 7 anos por horas a fio, e ficaram impressionados com a sua inteligência, seu conhecimento sobre a vida e das coisas de Deus. A menina, então, diz para eles que o Senhor da terra iria brevemente, aliás, que é o Senhor do mundo, do céu, iria brevemente enviar o seu filho para restabelecer as coisas e que ele não viria no conforto dos palácios e nem no meio dos mandatários, porque essa gente não teria coragem de falar a verdade contra ela mesma. E que Deus não colocaria um filho do coração sobre a direção dos templos e da tutela dos sacerdotes, porque estes também buscavam o lado do ouro. Claro, os rabinos empalideceram, inclusive aquele que já gostava de Maria. Os pais dela ficaram desconcertados ante as palavras da menina. Terminou ela dizendo ainda que Deus, de bondade e de amor, enviaria o seu próprio filho para dizer a verdade. E mesmo que essa verdade lhe custasse a vida, ele a daria em sacrifício. Que o Messias ensinaria o amor às criaturas. O rabino, que já conhecia Maria desde o nascimento, a abraçou chorando, dizendo que Deus tinha dado a ele a oportunidade de falar com um dos seus anjos. Agora, disse ele, tenho a certeza de que tu estás com a missão de trazer o Messias ao mundo. Ela então responde, a minha missão é a mesma de todas as mulheres do mundo, no seu ideal sagrado de educar os homens. Os rabinos logo constataram que se eles não tinham força moral para discutir com aquela criança de 7 anos o que pensar do Messias, o instrumento de Deus para ensinar aos homens. Os sacerdotes se foram e disseram aos outros em Jerusalém tudo aquilo que ouviram da menina. Em seguida, reuniram-se em conselho e, diante da discussão se Maria seria ou não a mãe do Messias, decidiram trazê-la para perto deles, porque assim eles poderiam estudá-la melhor e também controlá-la. Maria foi para o Templo das Virgens, onde seria preparada com outras meninas que já viviam lá.
para que no futuro ela pudesse se tornar uma sacerdotisa. Os pais de Maria aceitaram isso, certos de que era assim que Deus queria. Maria foi para o Templo das Virgens com um pouco mais de 8 anos e ficou lá até mais ou menos os 13 anos. Junto com outras mocinhas, ela foi orientada pela sacerdotisa Eliseva, que muito admirava a coragem da menina, principalmente quando ela ia contra os conceitos arcaicos dos hebreus e dava novas interpretações aos textos sagrados. Fazendo um pequeno parêntese aqui, nós achamos importante destacar que alguns escritores religiosos colocam Maria como uma simples camponesa, sem instrução e sem compreensão de sua missão na Terra. Como eles se enganam. Ela era plena de conhecimentos. Um anjo vestido de carne, pura em todos os seus atos. Por essa razão, os sacerdotes do Templo de Jerusalém, com exceção daquele que admirava Maria desde cedo, a temiam. Para eles, ela era uma ameaça a tudo que eles acreditavam e pregavam. A inveja, o ciúme, se fez entre os sacerdotes com relação a Maria. E eles resolveram mandá-la de volta a Nazaré. A menina moça se encheu de alegria. Iria voltar para junto dos seus pais, para junto do seu agente, e ficou realmente muito feliz com essa decisão. E foi, e voltou. Os essênios, um grupo religioso de sentimentos puros, espíritos evoluídos, procuram Maria e seus pais, convidando-os para que eles viessem conhecer a força daquela fraternidade que já muito trabalhava em favor da luz. Chegando lá, Maria logo sentiu um ambiente puramente espiritual. Aquela congregação só tinha uma razão para existir: abrir veredas para o Messias que havia de vir. Maria encontrou naquelas criaturas de Deus a continuação do seu próprio lar. Mas, em Jerusalém, os sacerdotes continuavam a temê-la, a temer Maria e as suas verdades. Depois de uma reunião de conselho, decidiram eles que Maria teria que casar. E como ela ainda estava sob a tutela do templo, eles é que escolheriam o seu futuro marido. A ideia era a seguinte: que Maria casada deixaria de servir, iria ser a mãe do Messias, já que as profecias falavam de uma virgem. Levaram a decisão aos pais de Maria e ameaçaram amaldiçoá-la, caso ela não aceitasse, justificando que era assim que Deus queria. O marido escolhido, José ben Jacob, carpinteiro que provinha da linhagem de Davi. Muito mais velho que Maria, José frequentava o Templo de Jerusalém, onde realizava alguns trabalhos lá. E também ele frequentava a fraternidade dos essênios. E foi lá que ele conheceu Maria muito antes de se casar com ela.
O casamento aconteceu no Templo de Jerusalém, com todo o alarde, como queriam os sacerdotes. Maria permaneceu muda todo o tempo. E José não sabia o que pensar. Não estava sendo dono da sua própria vida. Os sacerdotes se movimentavam de um lado para outro, como se estivessem levando 2 ovelhas ao matadouro. Depois do casamento, o casal volta para Nazaré, mas eles ainda não... A aproximação seria lenta. Isso por conta da regra que existia na época, porque Maria frequentara o templo. E isso estava no contrato do casamento. Não, que as pessoas que haviam frequentado o templo das Virgens, então, essa intimidade teria que acontecer muito mais tarde, não normalmente. E a coisa seria lenta. Por conta disso, depois do casamento de Maria, já não se falava mais dela em Jerusalém. Uma noite, Maria sentindo uma saudade assim indescritível. Não sabia ela de onde vinha isso. Buscou o quarto, ajoelhou-se, orou a Deus. Fim da oração, foi para a cama e se entregou ao sono. Mas ela logo percebeu que não dormia. Ela viu a sua personalidade dividida. Mãos angelicais ajudavam a sair do túnel da carne. Os seus olhos espirituais vislumbraram 3 estrelas reluzentes. E uma delas, assumindo forma humana, lhe disse: eis que és bendita entre todas as mulheres, por ter sido escolhida para receber em teu seio a luz da vida de todas as criaturas da terra. Serás o símbolo de todas as mães e guia de todas elas, naquilo que existe de mais sagrado na natureza humana, dar a luz. O Messias prometido já se encontra nos arraiais da terra e, neste momento, te olha como pai, antes de ser o filho de tuas entranhas, para cumprimento das profecias no mundo. Faz do teu amor a forma indispensável para a tua proteção e para a proteção do teu filho. Nós estaremos sempre contigo. Maria desfez-se em prantos de emoções elevadas. O Espírito, em forma de estrela, sorriu para Maria e desapareceu como por encanto. As luzes de Deus foram então em busca de José. Ele não conseguia vê-los. Fluidos cobriram a cabeça do marido de Maria e ele adormeceu. Falaram então em sonho a ele sobre a vinda do Messias e que Maria havia sido escolhida para ser a mãe da maior estrela que iria brilhar na terra. O Espírito pediu a José que ele doasse amor à esposa, que procurasse ser bom companheiro para ela, que disciplinasse os seus impulsos e lembrasse sempre da caridade. Quando acordou, José logo entendeu a missão da esposa em relação ao Messias. Ao receber
Jesus no ventre, Maria estava inundada de luz. O seu corpo uterino trabalhava dia e noite para formar um biocorpo, para o maior fenômeno que já se expressou na Terra. Um corpo psíquico divina e humana. Não só Herodes, mas diversos políticos e sacerdotes desejavam eliminar o rei que viria ao mundo. Maria e José viajam para Belém, inspirado pelos espíritos, onde o Senhor deveria nascer, conforme as profecias. Chegando lá, acomodaram-se numa estribaria. Uma claridade diferente pairava no ambiente. A palha que sobrara dos animais foi acolhida, arrumada para formar uma cama. Os animais silenciosos pareciam domados para isso. E no ventre de Maria se acomodava o sol. José retira-se um pouco. Um hino se... De onde? Um dos 3 espíritos que acompanhava Maria fez brilhar mais intensamente suas mãos. E penetrando no ventre sagrado daquela jovem mulher, com carinho peculiar, retirou de suas entranhas o maior tesouro de todos os tempos, o doce Messias. Nos diz o espírito Miramês, autor do livro em que está baseado o nosso estudo, que poderia se dizer que o parto de Maria foi a primeira cesariana feita por mãos angelicais, por processos espirituais que ainda escapa os sentidos humanos. Mais tarde, nos diz esse espírito, tudo que passou ali vai ser compreendido por todos nós. A criança chorou. As 3 entidades ajoelharam-se em torno da mãe de Jesus e falaram: glória a Deus nas alturas e paz na terra a todas as criaturas. O parto de Jesus foi como deveria ser, sem a presença de curiosos, para não perturbar a ordem divina. E naquele momento, todos os mensageiros que vieram na frente, o povo da fraternidade essênica, os conhecidos 3 reis magos, Baltazar, Gaspar, Belchior, receberam um sinal de que o pastor o pastor do mundo havia chegado para cuidar do seu rebanho. Uma falange de espíritos iluminados se reuniram para adorar da humanidade. A maior festa estava acontecendo nos céus, sem que o povo indiferente da terra percebesse. José retornou ao plano espiritual antes de Jesus começar a pregar a boa nova. E Maria sempre lembrava do marido com carinho. Aos 29 anos, Jesus volta para casa. É importante, eu acho que nós esquecemos de um detalhe. Que Maria, os sacerdotes do templo, quando Jesus tinha 7 anos de idade, queriam que ele fosse para o templo. Depois que Maria não levou ele até lá, eles ficaram impressionados,
com a sabedoria daquela criança, com o seu magnetismo também, e queria que Jesus ficasse ali no templo com eles. Mas Maria, depois de consultar o povo dos essênios, resolveu mandá-lo para viver ali com os essênios, porque ali ele poderia se preparar melhor. E Jesus ficou lá, volta para casa aos 29 anos de idade. E foram juntos, ele e Maria, a famosa bodas de Canaã, onde aconteceu ali a transformação da água no vinho. E foi realmente o primeiro fenômeno público. E Maria continuava seu trabalho junto aos sofredores, aos necessitados do lugar onde ela vivia. Mas agora ela estava também engajada na ajuda aos leprosos. Ela se entregava ao bem daqueles desprezados pela sociedade. Ela começa, então, a visitar o Vale das Flores. Era ali onde eles viviam. Eram mais de 300 leprosos que moravam em cabanas e cavernas, no lugar onde a natureza apresentava, exibindo ali as mais lindas flores da região. E ali, uma outra flor de Deus dava alento e consolo àqueles rejeitados pela sociedade humana. Já se passara 3 anos das curas e pregações do Mestre Divino. Roma o temia. Os fariseus iam contra a doutrina do Mestre. A notícia de que Jesus havia sido condenado corria. Maria vai, então, a Jerusalém, junto com os essênios, quase que no anonimato. O mundo espiritual descia em massa. Dir-se-ia que o céu estava na terra. O Filho do Homem, como ele se nominou, carregava a cruz no ombro. E Maria, junto com outras mulheres, subia com ele ao Calvário. Um pouco mais atrás, João, o apóstolo do amor. Lágrimas corriam na face de Maria. E o mestre, olhando para ela, com ternura de filho, por instantes, saiu do corpo, abraçando-a com todo o seu amor, com todo o seu afeto. E diz a ela: mãe, deixa que se faça a vontade de Deus. Ele beijou em espírito a face da mãe. Naquele momento, João apoia o braço de Maria, com ternura de filho, e diz a ela: és a mãe do Mestre, que sobe com o peso da cruz. Esse madeiro simboliza o mundo em seus ombros. E Jesus, já na cruz, entre 2 ladrões, no último olhar a Maria, diz: mulher, eis aí o teu filho. E amorosamente fala para João: eis aí a tua mãe. E deu brado de libertação que comoveu a terra e céus. Maria desceu do Calvário apoiada por João. Ficaram algumas semanas em Jerusalém e depois voltaram a Nazaré. Mas lá eles resolveram, então, partir para Éfeso. E ela pediu a Maria de Madalena que cuidasse dos seus leprosos, lá na cidade das Flores. Os essênios deixaram seus santuários e saíram a pregar, junto com os apóstolos ou mesmo sozinhos. Em Éfeso,
Maria atendia filhos e mais filhas de peregrinos que vinham ali buscar paz, consolo, saúde, orientação. Ela atendia a todos e fazia isso com muito carinho. Sua humilde choupana era conhecida como Casa da Santíssima. É por essa razão que até hoje ela é conhecida como Mãe Santíssima. Velhos, deserdados do mundo, enfermos, mães infortunadas, vinham ouvir suas palavras consoladoras e afetuosas, pedindo-lhe a bênção do seu carinho. João saía para vários lugares para pregar a boa nova, mas sempre voltava para dar assistência àquela flor mulher que perfumava a Palestina com sua vida. E certo dia em que Maria lembrava muito, muito da presença do filho, revendo todo o passado na tela de suas lembranças, quando um velhinho entra na sua choupana. Mas ele entra com muita dificuldade para andar. Ela, então, teve vontade de ir ao encontro dele, de poder ajudá-lo. Mas ela não consegue. Ela não consegue se levantar, não consegue se mover. A lembrança do filho, então, se fez mais forte. Ela sentiu um perfume diferente, uma fragrância que lhe comoveu a alma, que somente a presença do filho a fazia sentir. Ela pega, então, as mãos do ancião. No mesmo instante, viu naquelas mãos os sinais da cruz. Olhou os pés e viu a mesma coisa. A ela ergue a vista e certifica-se que era Jesus que estava ali, o seu filho do coração. Quis naquele momento gritar, mas não conseguiu. Ele modificou-se e transformou-se em luz. Abriu os braços com toda a ternura do filho e com todo o amor de pai e diz então a ela: vem, mãe, vem. Meu pai quer que sejas a rainha dos anjos no meu reino. O perfume, então, reacendeu assim em todas as direções. Uma falange de espíritos luz cantava a alegria dos céus. O Cristo pairava no alto, como em uma carruagem de luz. Se Maria, para descer à terra, teve que estagiar em vários planos de evolução espiritual para se adaptar à terra, já que ela vinha de um mundo muito mais evoluído, paisagens celestes, foi reto, direto. Regressava ela aos céus, com sua magnitude de estrela, que viveu na vigência plena as leis de Deus. Se descendo à terra, ela abdicou de todos os títulos de nobreza, nobreza espiritual, que já conquistara. Na sua retomada ascensional, ela pôde acrescentar mais no seu rico acervo espiritual, mais um título grafado em letras de luz. Título este entregue pelas mãos iluminadas daquele a quem favoreceu. Por sua ação, cumprira-se as profecias sobre a vinda do Messias de Deus. Hoje, passado mais de 2000 anos, é que começamos a entender
a dar importância, mais importância, a esse espírito luminar que se chamou Maria. A espiritual convencionou chamar de Mãe Santíssima e ela piedosamente aceitou o título. Todos temos uma dívida de gratidão para com ela, além de um sentimento de respeito, de admiração. O que santificou Maria aos olhos da humanidade não foi o seu estado físico, mas a pureza de sua alma, a sua virgindade de maus sentimentos. Ela se fez senhora de todos nós, pela sua grandeza espiritual, pela angelitude de suas ideias. Desde o berço ao túmulo, Maria viveu sem pensamentos contrários ao bem. Ela chama universal, sustenta a esperança em todas as criaturas da terra. Vamos terminando, agradecendo a Deus a oportunidade de conhecer mais profundamente a vida da bendita entre as mulheres. Que ela possa ser o caminho para todas as mulheres, para todos nós, que possamos segui-la, imitá-la nos seus valores espirituais. Roguemos, nesse momento, a Maria, a linda flor mística de Nazaré, que continue espalhando o seu perfume sobre todos nós. Muito obrigada.